Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje vamos falar de progressão aritmética, a nossa famosa PA. Vamos começar com definição e resolver alguns exercícios como exemplo, ok? Tá a fim de entender um pouquinho sobre PA? Vem comigo! Bom, começando pela definição. O que seria PA ou progressão aritmética? Progressão aritmética, ou PA, é uma sequência numérica que obedece uma regra rígida. E qual seria essa regra? Nós temos um valor que a gente chama de razão, que é a diferença entre dois valores seguidos da PA. E essa razão tem que ser a mesma em toda sequência numérica. Como assim, professor? Então, aqui no nosso exemplo, né, nessa nossa PA aqui, nós temos que, se eu subtrair o segundo valor do primeiro, né, 8 menos 5, nós vamos encontrar o que nós chamamos de razão, que é o 3. Para eu provar que isso aqui é uma PA, todos os valores seguidos, subtraídos dos seus antecessores, vai ter que me dar essa mesma razão, esse mesmo valor. Caso contrário, isso aqui não é uma PA, né? E nós vamos ver aí que isso se prova, basta a gente fazer o cálculo simplesinho aí, ó, 11 menos 8, 14 menos 11, está dando sempre 3, né? E assim sucessivamente, ok? Então, nesse caso aí, nós temos uma PA, ou seja, uma sequência numérica onde a diferença entre dois valores seguidos é sempre o mesmo. No nosso exemplo, a razão é 3, mas pode ser fração, pode ser um número negativo, pode ser qualquer valor, ok? Bom, a razão ela pode ser representada de forma genérica, normalmente a gente vai ver isso nos livros didáticos, né? Pela letra A e um númerozinho no pé, né? No pezinho aqui, né? Então, é A1, A2, A3, A4, A5. Então, genericamente, cada valor da PA é o A e o númerozinho do pé é a posição que ele se encontra, né? Nesse caso aqui, o A1 é o primeiro termo, o A8 é o oitavo termo, o AN é o enésimo termo, que a gente não conhece aí a quantidade de termos. Então, qualquer termo, você fala assim, eu quero o A20, significa que eu quero o 20º termo. Tranquilo? Fácil demais de entender isso. Bom, a PA tem um termo que a gente chama de termo geral, que é a fórmula para determinar qualquer termo desta PA. E a gente faz, para várias outras questões que a gente resolve, a gente usa esse termo geral, que é dado pela relação AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, né? O AN é o enésimo termo, isso a gente vai ver nos exemplos quando a gente for resolver alguns exercícios aqui que a gente tem para frente. O A1 é o primeiro termo, mais N menos 1, no caso o N é a quantidade de termos, menos 1 vezes R, que a gente chama, né, que é a razão, beleza? Ah, professor, mas tem jeito de simplificar isso aí? A gente pode até generalizar, por exemplo, quando a gente conhece o termo que quer. Ah, eu quero o 10º termo da PA. Como é que eu posso simplificar essa forma? Bom, se eu quero A10, ou seja, o 10 é o N, é o 10º termo, então eu vou considerar que a PA tem 10 termos, então 10 menos 1 vezes a razão. E a forma pode ser simplificada desta forma, né? A10 é igual a 1 mais 9R. Simples assim de entender, assim, para ficar mais simples, é só pensar que esse número que vai multiplicar a razão é sempre 1 abaixo do n, né, da quantidade de termos. Ah, se eu quero o 20º termo, então é a 1 mais 19R. Ah, eu quero o terceiro termo, a 1 mais 2R. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para frente. Então vamos fazer uns exercícios aqui para a gente entender melhor como usar essa fórmula, entender melhor o que seria PA ou progressão aritmética. Vamos nessa. Bom, então vamos resolver o nosso primeiro exercício aqui. Determine o 15º termo da PA. 8, 13, 18 e etc. Né? Então a primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui, que nós temos o termo geral da PA, né? Então, só relembrando aqui, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu gosto muito de fazer isso quando eu estou resolvendo problemas, é distribuir os dados, né, as informações. Bom, eu quero encontrar, nesse caso aqui, eu quero encontrar o AN, eu preciso do A1, do N e do R. Então, vamos distribuir esses dados aqui. O A1, que é o primeiro termo, é o 8. O N, que é a quantidade de termos, como eu quero 15º termo, então são 15 termos. E a razão basta eu subtrair qualquer termo do seu anterior. Então, aqui 13 menos 8 é igual a 5, que seria a mesma coisa de 18 menos 13, né? Ok? Bom, tendo os dados que eu preciso, vamos jogar na fórmula aqui, né? No termo geral. Então, vamos lá?
Bom, primeiro só ter uma simplificada aqui no termo geral, já que eu quero o A15, então A15 é igual ao A1 mais 14R, ou seja, 14 vezes a razão. Lembrando por que é 14 aqui, porque é sempre um abaixo do N aqui, né? Já que aqui é N menos 1. Se aqui é 15, aqui tem que ser 14, beleza? Não vamos ficar falando muito disso, para a gente não alongar muito esse vídeo. Bom, então o A15 é igual a 8, só substituindo na fórmula agora, o A1 é igual a 8 mais 14 vezes a razão que eu descobri aqui, que é 5. Então vai ficar 8 mais 14 vezes 5. Lembrando que na expressão numérica, né, eu tenho que resolver a multiplicação antes da adição. Não pode esquecer isso, né? Se eu somo 8 mais 14 aqui e multiplico por 5, pô, o exercício aqui já dançou, né? Então vamos lá? Multiplicando aqui, 14 vezes 5 é igual a 70, que depois eu vou somar com 8. Então, o 15º termo, ou A15, é igual a 78. Tranquilo? Facinho, resolvido. Tem gente que na prática pensa assim, eu já sei qual que é a razão, basta eu ficar somando a razão aqui até chegar no termo que eu quero. Então eu posso ficar somando 5 aqui até chegar no 15º termo? Pode. Mas isso, às vezes, na prática, não é muito inteligente. Porque se eu quiser o 20º termo ou o 109º termo, isso aí vai ficar um cálculo muito longo. Então é bom sempre saber usar o termo geral, porque ele pode até não ser o mais prático quando o valor é baixo, quando a posição é baixa. Mas para posições mais altas, isso aqui ajuda demais, beleza? Então vamos pensar aí sempre em usar o termo geral. Vamos para o próximo aqui, vamos ver o próximo exercício. Bom, então vamos ver agora o nosso exemplo, o exercício 2. O exemplo 2. Determine o primeiro termo de uma PA em que o 20º termo é igual a 99 e a razão é igual a 55. Então vamos primeiramente distribuir os dados aqui pelo enunciado, né? O A20, né, o 20º termo é 99, a quantidade de termos já que é o 20º termo, né, então o N é 20, a razão está no enunciado também, a razão é 5, e eu quero encontrar o nosso A1, ou seja, o primeiro termo desta PA. Bom, já distribuídos os dados, agora vamos usar o termo geral, né? Então, A20 é igual a 1 mais 19R. Lembrando, né, que esse 19 aqui é sempre, na fórmula, né, é sempre um abaixo do N aqui, né, porque na fórmula do termo geral é N menos 1. Como o nosso N é 20, 20 menos 1, 19R. Tranquilo? Substituindo aí agora, nós vamos ter que o A20, que é o 20º termo, vai ser substituído por 99, é igual a 1, que é o que eu quero descobrir, então vai continuar aqui com a variável, né? Mais 19 vezes a razão, que é 5. Então, nós temos que 99 é igual a A1 mais 95, que é o resultado dessa multiplicação. Equação, né? As regras básicas da equação do primeiro grau, né? Agora, separando os termos aqui, eu vou ter que 99 menos 95, né? Que esse 95 eu estou passando para o primeiro membro. Lembrando, é só trocar o sinal. Regra básica da equação do primeiro grau, né? Então, nós vamos ter 99 menos 95, que é igual ao A1. Ou seja, o nosso A1 é igual a 99 menos 95, que é igual a 4. Ou seja, o primeiro termo dessa PA, que tem essa característica aqui, é igual a 4. Tranquilo? Bom, vamos para o terceiro e último exemplo, né? O último exercício, eu deixei o mais longo por último. Então, vamos lá, vamos fazer uma leitura do enunciado aqui. Sabendo que x mais 1, 3x menos 2 e 2x mais 4 formam, nesta ordem, uma PA, calcule o valor de x e a razão desta PA. Só ressaltando aqui que esse tipo de exercício que é muito bom entendê-lo, porque ele aparece em todos os livros didáticos que eu vejo que tem o tema, o assunto PA, eu vejo esse tipo de exercício. É muito importante, então, é interessante, né, a gente entender que ele está sempre pegando a gente em testes, em provas aí. Então, vamos lá. Distribuindo os dados aqui, né, igual eu já falei com vocês. A primeira informação aqui que é muito importante, que, né, esses três termos aqui, cada parênteses desse é um termo da PA e ele está nesta ordem, uma sequência de PA, né? Então, esse aqui, esse primeiro termo x mais 1 é o A1, né, o primeiro termo. Logo, o 3x menos 2 é o A2 e o 2x mais 4 é o A3. Bom, o que eu sei sobre PA?
que nós temos um termo que a gente chama de razão, que é a diferença entre, que a razão é um termo constante, ou seja, sempre que eu subtraio um termo do seu antecessor, ou seja, o A2 menos A1, eu vou encontrar a razão. Se eu subtrair o A3 menos A2, eu também encontrarei o mesmo valor, que é a razão. É essa informação aqui que vai me direcionar para montar a equação, né? A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Pegando essa informação aqui, montando a nossa equação para encontrar o valor de x. Então, só montando aqui, né? A2, com essa informação, A2 menos A1 é igual a 3 menos A2. Bom, daqui para baixo é só resolver a equação, né? Primeira coisa, eliminar os parênteses, né? Lembrando, o sinal de menos aqui manda trocar todos os sinais de dentro do parênteses. Mesma coisa com esse sinal de menos. Então, da primeira linha da equação para a segunda, eu vou apenas eliminar os parênteses, né? 3x menos 2 menos x menos 1 igual 2x mais 4 menos 3x mais 2, né? Tranquilo? Regra de equação, depois de eliminado parênteses, vamos separar os termos. Tudo que tem x fica no primeiro membro, antes do sinal de igualdade, e tudo que não tem x vai para o segundo membro. Não vamos enrolar muito com isso aqui não, porque nós já vimos isso demais, né? Então, vai ficar 3x menos x, menos 2x, né, que mudou de lado, trocou o sinal, mais 3x, igual 4 mais 2, mais 2, mais 1. Separei os termos, soma, né? Somar todos os termos de x e todos os termos que não tem x. Então, vai ficar 3x igual a 9. Daqui para frente, para encerrar aqui, é só dividir, né? X é igual a 9 dividido por 3. Eu vou sempre dividir o termo que está no segundo membro pelo termo que está multiplicando o x. Não vou explicar a regra de equação aqui, porque não é a nossa intenção nesse vídeo, né? Então, andando rapidinho aqui, x é igual a 9 dividido por 3, que é igual a 3. Então, a primeira parte do problema, que é calcular o valor de x, resolvido. Vamos para a segunda parte, que é determinar a razão. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos montar, né, a nossa PA. Lembrando que os termos A1, A2 e A3 estão aqui. Para montar essa PA, basta substituir o x pelo valor do x, né, que é 3. Então, aqui vai ficar x mais 1, ou seja, 3 mais 1. 3x é 3 vezes x, então é 3 vezes 3 menos 2. E 2x mais 4, então é 2 vezes x, 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 mais 4. Resolvendo aqui as multiplicações aqui primeiro. Então, nós vamos ter 3 vezes 3 é 9, menos 2, e 2 vezes 3 é 6, mais 4. Facinho, tranquilo? Resolvendo, então, 3 mais 1 é 4, o A1 é 4, o A2 é 9 menos 2, que é 7, e o 6 mais 4, que é igual a 10. Tranquilo? Bom, sendo assim, a razão agora é só pegar qualquer valor e subtrair do anterior, né? Então, obviamente, o mais fácil aqui é 7 menos 4, que é igual a 3. Facinho, tranquilo? Então, resolvido aí o problema. Fácil demais esse tipo de problema aí. É só ter bastante atenção. Ok? Bom, e assim a gente conseguiu resolver no problema, né, encontrar o valor de x e determinar a razão. É claro que PA tem uma infinidade de problemas que podem ser criados, diferentes desses que nós vimos aqui. Então, esses três aqui é para a gente ter um direcionamento para resolver outros problemas. Se aparecer algum exercício que vocês não conseguirem resolver, que fugir um pouco dessa lógica que foi explicado aqui, é só postar nos comentários do vídeo que a gente esclarece depois, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.